Bom, pessoal, vamos lá, tá? A aula de hoje é alguns fenômenos religiosos e sociais no mundo contemporâneo, tá? Então, uma continuidade que nós estávamos vendo, né? A gente já viu os teóricos, né? O que eles falam sobre religião. E aí agora a gente vai ver alguns fenômenos, certo? Ligados a religiões diferentes, mas são alguns fenômenos que são bem famosos do ponto de vista geral. Primeiro seria as peregrinações, né? Isso é comum em várias religiões. As peregrinações são muito famosas desde a antiguidade, né? A gente vê isso em relação a várias religiões diferentes, tá? A peregrinação materializa a jornada do ser humano em busca do sagrado e do divino. Quanto mais essa peregrinação envolve o sacrifício pessoal, mais valiosas são as lições aprendidas. Por conta disso, por exemplo, viajantes percorrem de 100 a 1.100 quilômetros na França, em Portugal e na Espanha, em direção a Santiago de Compostela, na Espanha, local do suposto sepulcro do apóstolo Santiago. Sobre essa peregrinação, é bem legal. Eu li um livro uma vez de um autor que hoje em dia ele está um pouco fora de moda, que é o Paulo Coelho. Ele tem um livro chamado As Valquírias, onde ele relata um acontecimento da vida dele pessoal na década de 80, 70, final da década de 70, início da década de 80, onde ele faz essa peregrinação de Santiago de Compostela. Eles têm que passar pelos Alpes lá, né, que é uma região um pouco montanhosa, e tem uma parte semidesértica lá no meio da Espanha, que é por onde eles passam para chegar em Santiago. Aí você pode tomar vários rumos. Você pode sair de Paris, que é o percurso mais longo, 1.100 quilômetros, ou você pode ir a partir de Lisboa, que é um percurso mais curto, 600 quilômetros, tá? Aqui no Brasil, né, também tem várias peregrinações, tá? Tem algumas que são mais famosas, algumas que são Porque menos. tem a da Aparecida, né? Que o povo sai Isso, daqui para de Minas. essa que eu iria falar agora, tá? Então, no Brasil, entre os católicos, a peregrinação mais famosa é a que acontece em outubro, em direção ao Santuário de Católico de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Aqui de Guarulhos é em torno de 180, 190 quilômetros a pé. Mas aí a gente tem que ter uma noção que vem pessoas do Brasil inteiro. Então tem pessoas que andam uma semana, 10 dias. Eu já vi relatos, por exemplo, de pessoas que vêm de Goiás, tá? Aí eles vão de várias formas, tá? Tem o pessoal que vai a pé, tem o pessoal que faz a cavalgada, que é a mais famosa de todas, é a cavalgada, porque a Virgem Maria, na Senhora Aparecida, é muito cultuada principalmente no interior do Brasil, né? Nas áreas urbanas nem tanto, mas no interior ela é muito mais. Então o pessoal vem de cavalo, é chamado de cavalgadas, tá? Eu tenho colegas que vão de bicicleta, tenho colegas que vão a pé. Eu nunca consegui fazer essa peregrinação a pé. Eu ainda estou na expectativa que um dia eu faça, tá? Eu sou católico, então algumas como que eu posso dizer para vocês, algumas tradições católicas é bom a gente fazer pelo menos uma vez na vida para entender o significado daquilo, tá? Eu pretendo fazer um dia, não sei quando, mas vou fazer, tá? Bom, aí vamos lá para a parte um pouquinho menos famosa, que é a intolerância religiosa, tá? A intolerância religiosa, ela acontece no mundo inteiro, tá? Você nunca vai ver um país que ele ó, é unanimidade em relação à religião. Tá? Então, é muito comum no mesmo país existir duas religiões, porque também tem povos diferentes. No Brasil, a nossa intolerância religiosa, ela tem história, né? Ela é totalmente ligada ao período colonial, vocês devem ter estudado em história lá com o professor Renato, tá? Onde vieram principalmente os escravos africanos e desenvolveram outras práticas religiosas. Só que durante o período colonial, o Brasil era um estado cristão. Então, como colônia de Portugal, todos os que viviam no Brasil tinham que seguir o cristianismo ao pé da regra, todas as tradições, rituais e etc. e tal. Isso se manteve até a proclamação da República em 1889, né? E em 1892 nós temos a primeira Constituição republicana, que ela institui o que nós chamamos de Estado laico. Então, a partir daquele momento, o Brasil não tem mais religião oficial. Entendam uma coisa: o Brasil não tem uma religião oficial. É um Estado laico. O que significa isso? Qualquer cidadão que more no Brasil, ele tem total liberdade para escolher a sua religião. Existem estados, né, no sentido de países, que são estados religiosos. Quando isso acontece, nós chamamos de estados teocráticos. O mais famoso de todos provavelmente é o Irã, né, que é a República Islâmica do Irã. Tá? Então ali você tem um fundamento
religioso que se mistura com questões ligadas à religiosidade. E aí as leis se misturam, tá? Princípios. Tem até uma discussão, né? Uma briga nos últimos dias em relação à questão do aborto no Brasil, né? Que foi levado muito para um lado religioso, sem levar em conta que o Brasil é um estado laico, tá? Depois a gente pode até discutir, debater isso aí como uma forma de aprofundamento, tá? Beleza? Então, isso aí tem uns perfis nos últimos 5 dias, acho que foi isso que aconteceu quinta ou sexta-feira passada, né? Teve uma votação lá no Congresso, na calada da noite, que eles adoram fazer as coisas na calada da noite, que era para colocar o aborto como crime, né? Então toda mulher que cometer o aborto vai ser considerado um crime, e aí tem lá as punições. E aí o que gerou uma crítica muito grande, principalmente nas redes sociais, foi que, de acordo com algum critério lá, o crime do aborto a pena é maior que o crime do estupro, né? Sendo que no Brasil você não tem critérios lá para ter o aborto ou não, tá? Então, isso vai dar um pouquinho de pano para manga nas próximas semanas ainda, a gente vai ver, tá? Só que lembrando, né, no Brasil, intolerância religiosa é um crime inafiançável e também imprescritível. O que significa isso? Se você cometeu o crime de intolerância religiosa, você pode ser preso e você pode esperar o julgamento na cadeia, tá? E aí, se for absolvido, você é liberto, tá? Mas dificilmente alguém fica preso por intolerância religiosa, porque eles transformam a pena em questões, por exemplo, de serviço comunitário, doação de cestas básicas. Então, eles convertem a pena, tá? Ok? Podemos ver manifestações de tolerância religiosa em todos os lugares do mundo, como eu falei antes. Alguns mesclam etnocentrismo, né? Que é a ideia de que se mistura cultura, religião e tradições e leis, preconceito social e autoritarismo, tais como perseguições aos cristãos no Oriente Médio e na Ásia, geralmente promovido pelo extremismo muçulmano, combinado ou não com comportamentos nacionalistas agressivos e posturas políticas autoritárias. Tá? É, Alguns estados árabes eles usam o teocentrismo como pano de fundo, tá? E aí você tem uma perseguição. Então, aquela coisa, você pode ir, você pode visitar esses países, você pode ir lá interagir com a cultura deles, mas tem que lembrar que você tem que seguir tradições religiosas lá também, senão você pode ser preso, pode ser punido. Isso, quando a gente pega a sociedade brasileira, é considerado intolerância. Tá? Mas lá eles têm regras pré-estabelecidas. A gente tem que lembrar que a gente é visita. Visita não pode fazer o que bem entender, ela não pode ficar à vontade em culturas alheias, então ela tem que seguir algumas tradições. Dando um exemplo para vocês, o ano 2022, né, tivemos a final do ano a Copa do Mundo no Catar, que tinha algumas regras religiosas que tinham que ser seguidas, tá? Que abriram alguns parênteses durante a Copa, mas depois elas foram mantidas, estabelecidas. Bom, no Brasil, nos últimos 10 anos, um dos casos mais emblemáticos de intolerância religiosa foi a violência cometida contra a menina Cailane, tá? No Rio de Janeiro, atingida por uma pedra quando saía de um culto de candomblé. A ação de homens portando a Bíblia e proferindo ameaças e insultos foi atribuída a grupos evangélicos e posteriormente provocou reações de várias correntes religiosas que entenderam a importância de defender a liberdade religiosa. Essa situação já aconteceu já faz algum tempo, tá? Mas ela ainda serve de exemplo. Quando eu era criança, né, acho que foi em 90, criança, adolescente já, acho que foi em 94, 95, teve um caso no Brasil que ficou muito famoso, mas muito famoso, né? Que foi na Rede Record, um bispo de uma igreja evangélica, ela levou uma representação da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá para frente da TV e começou a proferir insultos, chutar a imagem, etc, etc. Nossa, na época isso deu uma briga, mas uma briga que durou meses, tá? Principalmente dos representantes da Igreja Católica com algumas igrejas evangélicas, né? Porque foi visto como um ato público de intolerância religiosa, que foi o que motivou a criação das leis atuais, tá? E, gente, vocês entrar na internet e colocar lá atos de intolerância religiosa, vocês vão achar vídeos. Hoje em dia, né? Você vai achar. O que mais você vai achar? Você vai achar lá situações de violência física, destruição de
exemplos, né? No Brasil tem muita intolerância contra os muçulmanos, tem muita intolerância também contra os budistas, e tem muita, a maior tolerância é contra o candomblé e a umbanda, tá? É uma coisa muito interessante, porque dificilmente no Brasil você vai ver, por exemplo, que um candomblérista ou um bandista ou um muçulmano foi lá e cometeu um ato de violência religiosa, tá? Quase sempre é um grupo específico, que é um grupo de extrema direita, do ponto de vista de conservadorismo, que acha que as tradições e os costumes da religião que eles seguem têm que ser impostas aos outros grupos religiosos, tá? Então isso configura intolerância religiosa, ok? E a gente viu até alguns políticos que defendem essas manifestações, tá? E isso é o cúmulo do absurdo. É claro que, assim, né, é uma crítica pessoal. Eu acho que os políticos brasileiros hoje em dia eles estão mais preocupados em se amostrar do que em trabalhar em prol do povo, porque esses caras a gente sabe que eles hoje em dia dependem muito de redes sociais e eles acham que eles vão ganhar as eleições com os likes, né, com as visualizações, etc, etc, etc. Então eles gostam muito de potencializar essas críticas religiosas que acabam acentuando uma violência social, tá? Então a gente pode colocar a intolerância religiosa como um ato de violência? Sim, com certeza, tá? E não são poucos, ok? Entendam que num estado como o brasileiro, que é um estado violento, né? O Estado brasileiro é um estado muito violento, qualquer motivo é um motivo de violência. Então você tem a intolerância religiosa, você tem o feminicídio, você tem torcidas organizadas. Então você imagina, se o cara mata outra pessoa só porque torce para um time diferente do dele, imagine quando você leva isso para questões religiosas, questões de gênero, tá? Ou outros tipos, questões políticas, tá? O chato no Brasil é que assim, toda discussão, todo debate acaba em briga, e toda briga acaba em violência. E essa violência gera mais violência, tá? Por isso que, por exemplo, eu sou uma das pessoas que não sou a favor da liberação das armas. Imagina se o pessoal já faz essas atrocidades sem liberar geral as armas, imagina com é, arma para todo mundo, tá? Aí seria o caos, seria um absurdo, ok? Bom, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Não, tudo bem, pessoal? Beleza, então vamos lá, vamos voltar lá para a apresentação, para as partes da apresentação. Bom, o extremismo religioso. Opa, não apareceu vocês, por quê? Deixa eu voltar, finalizar aqui. Opa, deu tilt. Eu tô totalmente desorganizado, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Estava aqui nesse slide. Depois vocês me falam se passou. Ó, extremismo nas religiões, né? Emergem concepções de comportamentos intolerantes e intoleráveis, motivados pelo fanatismo e pelo sectarismo, o que fomenta a crença sobre a possibilidade de estabelecer no mundo e encontrar no homem um purismo radical. No século XVIII e o desenvolvimento do pensamento humanista, tal fenômeno pode ser visto nas mais diversas expressões religiosas, também antirreligiosas. Passou aí o quadro? Mudou o slide para vocês? Mudou aí, Bruno? Estou vendo o Bruno, estou vendo o Daniel. Não mudou? Então deixa eu fazer o trâmite aqui. Aí vai mudar agora. Agora mudou, né? Quem pode me responder aí? Sim, Beleza. Então vamos lá. O que a gente espera das pessoas? O que nós chamamos de Estado laico e secularização, tá? Que é a ideia de a religião não ser vista somente como algo definidor, tá? Mas como algo natural. O que é algo natural? Ó, cada um deve seguir uma religião. Só que religião hoje em dia é questão de gosto, é questão de você se sentir bem. E independente da religião que a outra pessoa vá seguir, ela deve respeitar as suas escolhas e você escolher respeitar as escolhas dela também. Então aí vem o Estado laico, que é a democracia, é a liberdade. Por mais que 80% do brasileiro sejam cristãos, né, divididos entre católicos e protestantes, nós temos que respeitar os 20% que decidiram seguir outro segmento religioso, ok? Então, parece de fato seus caminhos mais seguros na consolidação da tolerância religiosa, uma vez que trazem como vantagem a possibilidade de cada pessoa expressar suas crenças e descrenças livremente.
tá? O termo secularização faz referência à separação entre preceitos religiosos e cultura. Em outras palavras, a secularização está relacionada com o surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade. Então, por exemplo, a sociedade que vocês vivem, existe a religião, fato. Só que a religião, a cada ano que passa, ela influencia menos na estrutura cultural e social, ok? Então, a gente pode dizer que hoje em dia as pessoas estão criando novas tradições. Não dá para seguir a religião como era há 50, como era há 100 anos atrás. Eu vou dar um exemplo da igreja católica que eu sigo. No meio da missa, lá tá fazendo filmagem, tá fazendo post, a missa fica online. Assim, você acha estranho. Eu mesmo não ficaria lá no meu Instagram assistindo a missa de casa, vou ser bem sincero. Mas eles passam online a missa lá no Instagram. Eu prefiro ir lá na igreja, mas aí é a minha situação, é a minha característica. Eu não posso chegar na pessoa que está na frente, ô, para de gravar aí, porque isso aí seria uma falta de respeito, né? Eu acho que não. Então, por exemplo, tem várias emissoras que passam cultos, tem várias emissoras que passam reuniões, passam celebrações, festas, e, claro, né, na religião existe o comércio de dia? Sim, porque a igreja, né, em qualquer que seja, a religião que seja, tem um custo, e ela tem que gerar produtos para manter-se de pé, tá? Apesar da religião não tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, ela tem que gerar lucro do ponto de vista para conseguir se manter. Né? A gente sabe que, por exemplo, você tem lá emissoras que são específicas de grupos religiosos. Tem que manter o programa, tá? Então a gente tem que alimentar essa ferramenta. Então o capitalismo acaba, de certa forma, destoando um pouquinho nessas situações, tá? Mas eu tenho que respeitar isso. Minha esposa, por exemplo, ela não é muito de ir à missa, mas ela todo domingo de manhã ela assiste a missa pela televisão lá do Padre Marcelo. Né? É muito louco. Fala, então vamos lá no Padre Marcelo assistir a missa. Ela fala, não, tem que atravessar São Paulo, é cansativo. Fala, mas vamos lá, eu te levo. Ela não gosta. Ela gosta de assistir de casa. Então tem essa comodidade. Né? Eu já gosto de ir, eu já gosto de participar. O professor, é legal que as igrejas agora tá fazendo culto online, porque ela leva um. Tipo, ela pega um povo mais distante. Então, é que assim, ô Carlos, a igreja hoje em dia, você tem que imaginar que a igreja que você frequenta tem lá a senhora de 80 anos e ao mesmo tempo tem você que é um jovem adolescente. As necessidades daquela senhora de 80 anos são totalmente diferentes de você que tem 15, 16, 17 anos. Tá? Então você quer uma coisa mais moderna, mais plugada, mais despojada. Então você vê hoje na missa, na celebração, no culto, dependendo da igreja que você segue, muito mais música, muito mais interação, uma participação do jovem. Eu acho isso legal. O problema é quando você leva isso para a ideia da secularização, ela fala sobre isso, né? A secularização é você deixar isso mais dinâmico, deixar isso mais atual. Porque quando você moderniza desse ponto de vista, levando em consideração os dogmas da igreja, não as tradições, mas os dogmas, você mantém a estrutura, você mantém aquelas pessoas fiéis à igreja. Só que você tem que criar um novo grupo de fiéis, tá? Por isso que muitas vezes você vai numa igreja, você vai lá 8 horas da manhã, no domingo que nem eu vou, você vai ver lá, na minha igreja que comporta lá 500 pessoas na missa. Você vai ver entre 300 e 400 idosos. A maioria é pessoas com mais de 40 anos, tá? Você vê pouco jovem, porque é uma coisa monótona, é muito cedo, e isso você vai levando. Aí, por exemplo, eu passo aqui no bairro que eu moro, tem dezenas de igrejas. Você vê uma igreja mais com uma frente diferente, uma abordagem diferente, você vê muito mais jovem lá. Tá? Só que aí eu tenho que levar isso na naturalidade, que é a secularização. Entender que o meu gosto é meu gosto, eu estou lá indo à igreja satisfazer as minhas vontades, e tem pessoas que têm gostos diferentes e gostam de ir numa igreja que tem um segmento diferente, uma religião diferente. Eu estava conversando hoje com o Nelson, estava eu, Nelson, a Rafaela, acho que o Wellington conversando, brincando, sobre religião, né? Assim,
papo descontraído. E assim, se você gosta muito de festa, cara, se você gosta de uma coisa animada, música, comida, meu, candomblé, umbanda, eles não existem o culto deles sem música, não existe o culto deles sem comida. Então, literalmente, o culto deles é uma festa. Tá? Em adoração aos deuses que eles gostam. Então a gente não está ali para discriminar, eu gosto de uma coisa mais séria, eu gosto de sentar ali, eu gosto de ajoelhar, rezar. Então é essas minhas características. Mas eu não posso desconsiderar as características de outra religião. Eu não posso achar e exaltar que a minha é a perfeita, maravilhosa, porque eu estou sendo. A palavra correta seria etnocêntrico, né? Porque eu estou levando as meus gostos, as minhas necessidades, como se fossem as únicas que são corretas. Certo? Bom, vou voltar aqui, senão eu me perco nas explanações. Bom, ahn, aqui essa imagem também é um pouco complexa do ponto de vista geral para alguns, porque assim, dá para ter fé e razão junto? Sim, na minha opinião dá. Então é só você saber separar os momentos, o momento de ser religioso e o momento de ser racional. Tá? E saber separar muito bem os discursos, os debates, os questionamentos, tá? Então, por exemplo, quando eu estou lá na igreja, eu não vou lá na frente do padre lá criticar a religião, tá? Mas, pô, a gente está aqui numa aula de sociologia, eu posso fazer críticas à própria religião que eu sigo? Sim, posso, tá? Mas eu tenho que saber que essas críticas é um ponto de vista meu, tá? E elas têm que ser bem elaboradas, bem desenvolvidas para poder criar um conceito, tá? Senão vira alguns, né, eles não, alguns políticos patéticos que nós temos lá em Brasília, com discurso muito batido, divulgando frases de efeito de cunho preconceituoso e violento. Tá? Já o termo de laicidade refere-se à separação entre o grupo religioso e a estrutura política, ou seja, ao estabelecimento do Estado laico, o que não significa que seja um Estado ateu, ou que não reconheça o direito humano ao culto religioso e à fé. Tá. Então, por exemplo, vai criar uma lei, tem que levar em conta a religião? Sim, tem que levar em conta a religião, mas a religião não pode ser o fator primordial, tá? O zelo destrutivo, extremismo religioso entre fatos, razões e impasses. O extremismo religioso emerge como uma das principais problemáticas do cenário social e político da atualidade. Por quase todo mundo irrompe em episódios de violência, conflitos e intolerâncias motivados por fatores religiosos. Então, a intolerância religiosa não é um fato só brasileiro, é um fato, a gente pode colocar como universal. Tá? Existe no mundo inteiro. Tá? Somente no primeiro semestre de 2019, 2 casos internacionais causaram terror. Primeiro, os ataques a 2 mesquitas islâmicas na Nova Zelândia, deixando 50 mortos e 48 feridos. Segundo, atentados a igrejas católicas e hotéis no Sri Lanka, contabilizando 207 mortos e mais de 450 feridos. Então, está falando em pré-pandemia, tá? Esse caso na Nova Zelândia chocou o mundo, porque a Nova Zelândia é considerada um país pacífico, tá? Que nunca tinha tido anteriormente algum caso de violência religiosa, tá? E acendeu um alerta, quer dizer, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, tá? Ah, e aí a gente tem aquela ideia que o radical ele pode estar entre nós, muitas vezes. Tá? E muitas vezes ele dá nuances, a pessoa dá conceitos e a gente leva na esportiva, né, leva na brincadeira. E é algo que, assim, muitas vezes você vê um amigo ou uma amiga sua com essas falas pejorativas, preconceituosas, tem que chegar e conversar, tem que chegar e falar, ó, você está reagindo errado. Não é claro, chegar a brigar, expulsar a pessoa, tem que chegar a conversar. Esses dias mesmo, eu acho que eu estava tendo uma aula no estado, agora eu não lembro se foi no estado, acho que foi no estado, não foi no Coliseu, não. Que o aluno veio com uma fala pejorativaça, assim, eu falei, ó, foi uma aluna, isso mesmo. Ela falou alguma coisa sobre religião do candomblé. Aí eu falei pra ela, ó, o nome dela é Yasmin. Posso falar? Ela não é aluna da escola. Ô, Yasmin, se você falar isso de novo, infelizmente, vou tirar você da sala. Ah, professor, mas eles são. Ah, ela falou. Ah, lembrei, ela falou sobre outra coisa, mas tinha a ver também com preconceito. Aí eu falei, se você falar isso de novo, eu vou tirar você da sala. Ah, mas aí minha. Falei, ó, então, opinião todo mundo tem que ter. Opinião é bom, só que você está tendo uma fala totalmente errada, equivocada. Chamei a atenção dela no meio da sala. 8º ano, tá? 13 anos de idade. Aí ela ficou nervosa. Eu falei, ó, você tá achando ruim? A gente vai sair da sala, vai conversar lá em cima com a direção, porque não é um tipo de atitude que você tem que ter em sala de aula. Né? Aí ela ficou mais assim, opa, vai me levar para a direção. Então o aluno fica mais calmo nessa hora. Mas é aquela coisa. Todo mundo já deve ter
presenciado algum ato ou alguma fala preconceituosa em algum nível, tá? E se você não condiz com aquilo, você tem que bater de frente com a pessoa, tá? Pode ser pai, pode ser mãe, dependendo da situação. A gente costuma dizer que não é claro também xingar, brigar, criticar a pessoa, mas você tem que chegar na pessoa: "Ó, você tá falando uma groselha aí, cara. Tem que diminuir essa situação aí". "Ah, mas não, desculpa, é errado, não existe meio certo, meio errado, errado é errado", né? Porque se a gente não combate falas preconceituosas, elas acabam se reproduzindo, e a pessoa que tem essas falas, com o tempo ela pode transformar as falas em atitudes preconceituosas, violentas, tá? Então a gente combate lá no começo, é quando a pessoa começa a falar sobre aquilo, tá? Isola-se um pouco, combate-se aquilo e não deixa aquilo crescer para algo mais extremo, ok? Bom, vamos voltar. Tá acabando os slides, tá? Prometo para vocês. Eu sei que já estão alguns olhando para o relógio. Ó. No Brasil, podem-se citar diversos casos de intolerância religiosa que ganharam grande mídia. Há alguns anos, um episódio Chute na Santa, igual eu falei para vocês, ó, protagonizado em rede nacional de televisão pelo bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, em pleno dia 12 de outubro de 95. Por isso que eu falei que eu era adolescente, eu tinha 13 anos. Data nacional de comemoração à padroeira do Brasil. O caso de vandalismo contra uma mesquita islâmica no Distrito Federal em 2015, na qual houve depredação do espaço de culto. Em 2017, uma menina de 11 anos, candomblessista, foi apedrejada e recebeu insultos de agressores que utilizavam bíblias e utilizavam expressões cristãs. Recentemente, em 2019, mais um de outros episódios de ataque a terreiros de candomblé em comunidades do estado do Rio de Janeiro por traficantes que se autodenominavam evangélicos pentecostais. Então, você imagina, traficante evangélico, tá? Então tem algumas aberrações que só existem no Brasil. Traficante evangélico, né? Não tem mais nada a declarar em relação a traficante evangélico. Sou traficante, mas sou de Deus. É mais ou menos assim, né? É uma coisa meio bizarra. Coisas que só acontecem no Brasil, né? Desse ponto de vista geral. Eu estava lembrando também que teve um caso, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que eu escutei na rádio de uma família que entrou com um processo judicial contra uma mãe que era candomblérista e começou a filha pequena nos rituais do candomblé. Aí, para quem não sabe, agora eu não vou mentir se é banda no candomblé, quando a pessoa se inicia, por exemplo, lá na igreja católica, na igreja evangélica, você tem um batismo. No candomblé você tem um ritual de iniciação que raspa-se o cabelo da pessoa, né? É como se a pessoa nascesse novamente a partir daquele corte de cabelo. E a criança chegou na escola com o cabelo raspado, e a escola, ó, se foi coordenadora ou diretora, denunciou a mãe da menina por agressão física, violência física. Ó, olha, a mãe foi presa, perdeu a guarda da criança provisoriamente. Aí o juiz deu causa de ganho para a diretora da escola. Nossa, foi um. Coisas que só acontecem no Brasil, tá? No Brasil, literalmente, você tem, infelizmente, você tem juízes que levam a religião como se fosse mandamento, como se fosse uma lei. E não pode, tá? O juiz tem que ser a pessoa mais idônea, tem que ser a pessoa mais imparcial do mundo. Ele não está ali para julgar uma pessoa de acordo se ele gostou ou não da pessoa, né? Se a pessoa tem religião A, B, C, D, ou F, ou X, ele está lá para ser imparcial. E ele deu causa de. Isso deu o que falar. Acho que foi final de 2022, se eu não me engano, isso aí. Mas deu muito. Se eu lembrar depois, eu mando o link para vocês verem. Nossa, deu um quiprocó. Eu falei, nossa, que absurdo, tá? Aí depois, é claro, outro juiz foi lá, o julgamento voltou, né? Porque a promotoria voltou, queria um novo julgamento com um novo juiz. O novo juiz foi lá, fez a coisa adequada, restituiu a guarda da filha para a mãe, né? A mãe recebeu uma indenização do governo. Ó, olha, cada coisa que você fala assim, meu Deus, o Brasil, em vez de caminhar para frente, às vezes dá uma estacionada ou anda para trás, tá? Bom, aqui alguns números, né, para a gente. Denúncias de intolerância religiosa crescem no Brasil nos últimos anos, né? O segundo aqui, casos identificados de ataques a religiões de matriz africana são os mais numerosos, né? Vocês podem ver que dos 233 não informados, aqui você tem 61 que são
africanas, 18 espírita, 12 contra católicos, 12 contra testemunho de Jeová, 11 contra evangélicos em geral, cristã, budista, ateu e protestante, tá? Por quais razões se dá esse tipo de comportamento religioso extremado? Dentre as várias questões que envolvem a resposta a esta pergunta, destacamos desse aspecto. O zelo destrutivo é uma reação negativa à pluralidade religiosa no contexto moderno. Tá? Diante de um mercado religioso competitivo e acirrado, as religiões buscam na conservação das identidades particulares resguardar os elementos próprios que as distinguem e caracterizam essas identidades fundamentalistas. Costumeiramente, tendem a se tornar exclusivistas e violentas com pouco ou quase nenhum diálogo com outros grupos religiosos. Ok? O recrudescimento das fronteiras identitárias e comunitárias se faz, em muitos casos, associado ao uso da violência, tá? Simbólica ou mesmo física, para com os outros grupos. Nem todos os religiosos de uma religião são necessariamente zelosos, né? Ou radicais. Entretanto, algumas formas religiosas podem estimular com graduações diferentes esse extremismo. Ok? Bom, vou parar por aqui. Acho que deu para entender muito bem o caso, tá? E